Bom dia, pessoal. Bom dia, telespectadores. Estamos aqui novamente com Mulheres Fora da Bolha, trazendo hoje Dr. Luminato Antônio Piffer. Ele é ginecologista, obstetra. Bom dia, doutor. Faça aí. Se apresente, por favor. Bom dia. Meu nome é Luminato. Para quem estranhar o nome, meu nome é uma homenagem ao meu avô. Eu sei disso porque toda vez que perguntam o meu nome, eu falo, a pessoa fala, como? Poderia repetir? Então, Luminato é um nome italiano, não é muito comum, né? Eu sou médico há 42 anos, eu fiz ginecologia, obstetrícia, fiz um pouquinho de homeopatia, um pouquinho de otorrino e fiz também medicina de saúde da família. Já nos últimos 20 anos eu trabalhei com saúde da família. Não sei se você conhece, mas é um bom tema político para ser conversado depois. Então, vamos aí, doutor. Eu tenho prazer em tê-lo aqui com a gente. Prazer é meu. Vamos começar. Eu procurei uma doença comum, que eu sei que ela é silenciosa e perigosa, a diabetes. O que o senhor tem que falar? O que é a diabetes, na verdade? A diabetes é uma doença que não é muito silenciosa, não, viu? É a pessoa que não fica atenta. A diabetes é uma doença autoimune, ou seja, o corpo ataca um órgão do corpo, chamado pâncreas, que produz a insulina. Como ele ataca o pâncreas diminui a produção de insulina, e essa falta de insulina, que a função dela é facilitar a entrada do açúcar na célula, como ela não facilita, o açúcar acaba sobrando no sangue. Então a diabetes é caracterizada por um aumento do açúcar no sangue, um aumento de glicose no sangue, né? E eu disse que ela não é muito silenciosa, porque o primeiro sintoma que ela apresenta é emagrecimento. A pessoa continua comendo normal ou até aumenta, apesar disso, emagrece. Vocês devem se lembrar daquele cantor mineiro que há pouco tempo ficou magérrimo. O pessoal deu boato de que ele estava com AIDS e tal, mas na verdade ele é um diabético que estava se recusando a se tratar. Assim que ele voltou a se tratar, ele voltou ao peso normal de novo. Então, o emagrecimento repentino, uma sede que não passa, apesar de tomar muita água, ele continua de boca seca. Então, emagreceu. E tem um sintoma também que a família tem que saber para avisar, que é o hálito cetônico. Para quem não tem ideia do que é o hálito cetônico, é o cheiro do bêbado, porque o álcool e a glicose são muito parecidas. Tanto é que quem bebe muito não tem fome, né? Porque a glicose aumenta. É muito parecido com a glicose. Então, esse hálito é o hálito de bêbado no dia seguinte. Então, a família precisa ficar atenta para avisar para a pessoa, dizer, olha, seu hálito está diferente. Procura fazer o exame e ver como é que está, procura o seu médico. Nossa, que interessante. Isso eu não sabia, né? E existem dois tipos de diabetes. Quais são? Na verdade, são três. Existe a diabetes gestacional, que a mulher tem diabetes enquanto está gestante. Assim que o bebê nasce, normalmente essa diabetes desaparece. Existe a tipo 1, o chamado diabetes insulino dependente. É aquela diabetes que aparece normalmente na infância. É uma ausência total de insulina. Tem que repor a insulina. Essa é a tipo 1. E a tipo 2, que dá depois dos 40 anos, que é por ataque constante no pâncreas, esse açúcar diminui, então a pessoa vai ter que tomar remédio. Muitas vezes, só comprimidos resolve esse tipo de diabetes. Diferente do tipo 1, que tem que tomar insulina com certeza. E os principais fatores de risco, o que ela causa na pessoa, até onde ela pode chegar na pessoa e talvez até levar à morte, se eu não me engano. O fator de risco principal é a hereditariedade. Se a pessoa tem pai, mãe, avô diabético,
tem que fazer o exame de açúcar pelo menos uma vez por ano, para descobrir a diabetes no comecinho, para tratar logo. Agora, as complicações são inúmeras. Por quê? Nós temos uma taxa normal que varia de 70 a 99 miligramas de açúcar no sangue. Quando a gente se alimenta, esse açúcar sobe. Vai lá para 180, 190, a insulina age e o açúcar abaixa. Quando a pessoa é diabética, ela não tem esse mecanismo, o açúcar vai para 200, 250, 300. E o açúcar em alta quantidade, ele é irritante. Sendo irritante, ele vai irritar todo o organismo, porque o sangue circula no organismo todo. Agora, as partes mais sensíveis são o nervo ocular, ou seja, o diabético que não se cuida vai ficar cego. Ele prejudica terminações nervosas do cérebro, ou seja, vai ter um AVC a qualquer instante, e irrita também as terminações do coração, ou seja, pode ter um infarto. Uma doença que pode provocar derrame, AVC, infarto, ou então, se pegar nos membros inferiores, existe uma coisa chamada pé diabético. O diabético tem que olhar os pés dele todos os dias. Por quê? Porque como o açúcar irrita a terminação nervosa, ele tem uma tendência de perder sensibilidade do pé. Então ele começa a machucar o pé e não percebe, porque não dói. Quando ele vai ver, já está perdendo o pé, perdendo o dedo. Então, tem que olhar os pés todos os dias, pela diminuição da sensibilidade provocada pela diabetes. Você pode ver, são muitas as consequências da diabetes não tratada. Diabetes tratada tem uma evolução normal com qualquer pessoa. E ela causa também, ela não cicatriza, isso é quando está uma diabetes muito alta? Geralmente, qualquer ferimento que ele tenha tende a complicar, tanto pela dificuldade de cicatrização, como pela falta de sensibilidade. Dizia um médico muito famoso que nós estamos vivos graças à dor, porque é a dor que nos avisa que tem algo errado. É a dor que avisa, não pisa com esse pé que está doendo. Não usa esse braço que esse braço está doendo. É a dor que faz isso. Se você não tem a dor, você não tem o controle. Então, você agrava cada vez mais o ferimento, agrava cada vez mais a saúde. No caso, assim, você disse que vai até 99. A pessoa que tem entre 103 e 105, ela é considerada uma pré-diabética? Não, não é bem assim. Quando eu me formei, o normal do diabetes era 120 miligramas em jejum. Com o passar do tempo, baixou-se para 110. Com o passar do tempo, baixou-se para 99. Então, o valor 10%, 20% a mais ou a menos, não preocupa. O que preocupa é 180, 200, 300. Esse é que é o preocupante. Agora, o próprio açúcar de quem não é diabético, ele não fica em 99. Ele está em 99 em jejum. Durante o dia, ele vai para 150, 180, 200 e volta novamente. O diabético não, ele sobe para esses valores e mantém esses valores altos. No caso, é hereditário. E essa hereditariedade pode pegar ou não, é uma palavra meio complicada. Ela pode, que nem no caso, meu pai era diabético, né? A diabetes dele chegava a 800, era uma coisa terrível. Mas eu não tenho diabetes, nunca tive. Meu irmão teve, né? Isso não necessariamente traz ou eu trago essa possibilidade de ainda ter diabetes. Você tocou num assunto complicado. Quando a medicina não sabe muito, a gente fala que é complicado, né? Existem casos de irmãos gêmeos, univitelinos, aqueles que são iguaizinhos. Um teve diabetes e o outro não teve. Então, como explicar isso? Então, as pessoas que têm descendência diabética, ela pode ou não desenvolver. Por quê? Não se sabe. Sabe-se que obesidade, hábito alimentar irregular,
usar ultraprocessados, pode facilitar o aparecimento da diabetes. Mas, no cerne da coisa mesmo, não sabemos o que é que faz a diabetes ser ativada. E quais os alimentos, doutor, que são capazes de estabilizar o açúcar no sangue? Tem uma forma de fazer um regime alimentar, alguma coisa nesse sentido? A gente chama os alimentos de dois tipos: o açúcar rápido e o açúcar lento. O que quer dizer isso? O açúcar rápido, você come, o alimento que você come ele, 10 minutos depois o açúcar já está lá no sangue. Esses são proibidos para os diabéticos. E nós temos o açúcar lento. É um açúcar que você come e ele vai aparecer no sangue depois de uma hora e pouquinho. A digestão dele é diferente do açúcar rápido. Então, nós poderíamos dizer, de forma genérica, tudo que faz farinha e que faz óleo é proibido ao diabético. Proibido, entre aspas. Pequenas quantidades nunca vai fazer mal para ninguém, né? Mas não pode basear sua alimentação. Vamos dar exemplos do que tem farinha. Arroz. Tem farinha de arroz? Tem. Amendoim. Tem óleo de amendoim? Tem. Qualquer oleaginosa tem óleo? Tem. Você pode colocar milho, amendoim e outras coisas, soja. Tudo que faz óleo não pode ser alimentado pelo diabético. E os doces, né? Tudo que leva a glicose não pode. Tem que usar o adoçante. E vamos lembrar aqui uma coisa interessante, que está me ocorrendo agora. O adoçante é indicado para o diabético. O diabético não pode comer o açúcar comum. Mas não recomendo o adoçante para a pessoa que não é diabética, porque ele mexe com a microbiota intestinal. As bactérias, os bichinhos que têm que estar lá no intestino, eles são modificados pelo adoçante. No diabético, é uma coisa menor do que a complicação do diabetes. No não diabético, é uma coisa desnecessária que ele não deve fazer. Deu para entender? Se eu comer uma salada de alface com tomate, por exemplo, além de ter pouco açúcar, esse açúcar vai aparecer uma hora depois no meu sangue. Se eu comer um quindinzinho, 10 minutos depois está no meu sangue. Não pode, né? Eu achei essa informação muito importante, porque eu não sabia disso. Né? E muita gente também não deve saber disso. Que tudo que contém, faz farinha, ou tudo que se origina o óleo, pudesse fazer mal. Isso eu achei muito interessante, porque às vezes as pessoas não sabem disso. Como eu É bom mencionar isso, porque a pessoa às vezes se pergunta, né? Será que tal alimento eu posso comer ou eu não posso comer? Aí é só essa pergunta. Existe farinha disso? Existe óleo disso? Se não existir, pode comer que não vai ter problema nenhum. Eu quero comer inhame. O médico nunca falou de inhame para mim. Eu posso comer inhame? Tem farinha de inhame? Não. Tem óleo de inhame? Não. Então pode comer. É açúcar lento. Que é diferente da mandioca, que você tem a farinha de mandioca, né? Exatamente. E interessante falar de quantidade de açúcar, porque isso vai determinar as calorias que tem o alimento. Lembrar que 1 grama de açúcar tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, aquelas pessoas que gostam de comer coisa gordurosa, lembrar que o diabético não pode fazer isso, porque é pior do que comer açúcar. Quem quer emagrecer tem que se lembrar disso. Quanto menor a caloria, menor vai ser o resultado final e menos ela vai engordar. Doutor, mas é difícil a gordura, hein? É muito difícil a gordura. Uma Você sabe a historinha? Você conhece a historinha? Você conhece a historinha por quê? Você conhece a historinha porque a gordura é tão gostosa? Não conheço. Então deixa eu te contar a historinha.
Lá na época das cavernas, lá quando a gente morava nos buracos que tinham, né? E a gente dependia da caça, o corpo estava desenvolvendo sabores. O que ele fez? Eu vou colocar como sabor gostoso tudo aquilo que engorda. Por quê? Porque ele não conseguia matar um bicho todo dia. Ele caçava um dia, às vezes ficava 2, 3 dias sem caçar novamente, para conseguir o segundo bicho. Então o corpo colocou gosto bom em tudo aquilo que engorda. O que já dizia a canção do Roberto Carlos, né? Engorda, ou é imoral ou é ilegal, né? Tudo que é bom é assim. É interessante, porque eu, sinceramente, doutor, adoro uma gordurinha, né? Então, Mas deixa eu dizer uma coisa interessante. Quando o Homem das Cavernas desenvolveu esses sabores, existiam coisas que ele não tinha como experimentar para determinar o sabor. Então, essas coisas hoje em dia, a gente conta, as pessoas ficam assustadas. Por exemplo, uma fruta que tem apenas 5% de açúcar, mas é muito doce, qual é? A melancia. A melancia não desenvolveu um sabor lá atrás. Então, o corpo reconhece como doce, embora ela não seja doce. A banana. A banana não é doce, mas ela tem 25% de açúcar. Então, o diabético é proibido de comer banana, de comer figo, de comer as frutas que têm muito açúcar. Já o melão tem 5%, a melancia tem 5%. Tanto para o diabético como com quem quer emagrecer, são essas as frutas que tem que ingerir. Mexerica tem 10% de açúcar, laranja, 10% de açúcar. Já a banana, o figo tem 25% de açúcar, mais do que o dobro. E não são tão doces como é a melancia, como é o melão. e a pera? Eu amo pera. E a pera? Quanto tem? A pera é intermediária, ela tem 15% de açúcar. É. 15% intermediária. Em pequena quantidade, o diabético também pode comer, não pode comer muito. Espera um pouquinho só, temos aqui o Wilson Vitório. Bom dia, Wilson. Ele diz o seguinte: bom dia, nobre apresentadora Vani de Alcântara e doutor Luminato. Enriquecedora essas informações para melhorar nossa qualidade de vida. Muito obrigada. Obrigada a você, Wilson, por estar aqui nos prestigiando, né? E as pessoas que estão aí, se quiserem fazer alguma pergunta para o doutor, fiquem à vontade. Ele terá prazer em responder para vocês. Sem dúvida nenhuma. Então, voltando aqui, a pera. Então, mas é interessante, porque eu gosto muito de pera, e eu como muita pera, muita maçã, né? Mamão. Maçã também. Mamão tem 3% de açúcar. Embora seja doce. Então, mamão. Quem quer perder peso, come mamão, come melão e come melancia. Quem quer manter o peso, come a laranja, a pera. Quem não, e quem quer engordar, come a banana, o figo, a uva. A uva tem 25% de açúcar também. Nossa. É impressionante. Tanto é que se faz álcool com ela, né? E quanto mais açúcar tem, mais fácil é fazer álcool, né? Então, o vinho vem de onde? Cana de açúcar também tem mais de 25% de açúcar. É só fazer esse raciocíniozinho de farinha, óleo, álcool, dá para entender um pouquinho do porquê que acontece tudo isso. Aí a gente tem que entrar, assim, realmente numa coisa de pesquisar o que comer, o que fazer para poder evitar. Eu acredito que não essa doença, como outras também, né? Mas eu acho que tem que ter um controle muito rígido no caso, né? Olha, o diabético tem que mudar o hábito de vida dele, né? Tem que mudar o hábito de vida dele, de forma que ele não complique uma doença que já está acontecendo com ele. Se ele não se cuidar, a coisa complica realmente. Eu fico assim até meio assustada. A gente não está
acostumada, né, doutor? É uma coisa É, assim, né? A gente não está acostumada a ir atrás dessas doenças, né? E muitas é. vezes, uma vez falaram para mim, quando eu tenho isso, eu procuro no Papai Google. Eu falo, gente, mas ele não é médico, né? E muitas vezes, eu já entrei para ver algumas coisas, e muitas vezes eu falo assim, mas como é que ele vai saber se eu posso tomar esse remédio? Porque você sabe que no Google eles indicam remédios, indicam um monte de coisa. Eu acho isso um absurdo. O que o senhor acha disso? Olha, tem uma brincadeira entre os médicos que a gente fala assim, olha, quando o paciente vier discutir e dizer que consultou o Dr. Google, manda ele consultar o Dr. Yahoo. O ser humano, o ser humano é muito complexo, muito complexo. Ele tem detalhes que o Isaac Asimov é um futurista. Foi perguntado como seria o consultório do futuro, consultório médico daqui a 50 anos. Então ele previu o seguinte: ele falou assim, olha, vai ser uma cadeira em que o paciente se senta e o computador vai ver pressão arterial, batimento cardíaco, vai fazer exame de abdômen, vai fazer tudo. Ele só não vai fazer uma coisa: o diagnóstico. Isso vai continuar sendo o problema do médico. O médico fazendo diagnóstico, ele vai passar a receita, ele vai passar as recomendações, ele vai passar tudo. Mas se não houver o médico, a máquina nunca vai conseguir fazer isso. Não é É, verdade? é verdade. Temos Uma aqui. vez, te contar um pequeno Não, pode falar. detalhezinho. Uma vez eu perguntei para um colega pediatra se não era mais difícil examinar criança do que adulto. Ele respondeu para mim, não, por uma razão só. A criança não mente. Isso é uma paulada na cabeça de todos nós, né? É. Infelizmente, o paciente acha que se ele exagerar o que ele está sentindo, o médico vai cuidar melhor dele. Dizer assim, olha, faz uma semana que eu não durmo. Ninguém fica uma semana sem dormir. Se ele dormir há uma semana que eu estou dormindo mal, ótima, informação verdadeira. Há uma semana que eu não durmo, mentira. Não tem como acontecer isso. Eu engordo, mas eu não estou comendo. Aí, passado algumas perguntas, a gente pergunta assim, a senhora vai no banheiro quantas vezes por dia? Ela fala 2 vezes. Não, mas se a senhora não come nada, como é que você vai no banheiro 2 vezes? Você entendeu? Então, o grande mensagem que precisa ser passada para o paciente é a seguinte: o médico que te atende é seu amigo. Ele está estressado, que tem muita gente. Bom, cada um escolhe a sua profissão, né? Se ele escolheu essa profissão, ele tem que aturar isso. E ele nunca vai dar um conselho que te prejudique. Ele está ali como seu amigo. Encare dessa forma. Porque a pessoa já entra no consultório pronta para brigar com o médico. A primeira coisa que o médico fala já não concorda. E não é a forma de agir correta. Ela ajuda ao médico e se ajuda desta forma. É. Aqui temos mais uma pergunta aqui. Roseli, bom dia, minha querida. Beijão para você. Roseli de Alcântara pergunta o seguinte para o doutor: qual a relação do açúcar com a pressão alta? Ingerir açúcar pode subir a pressão? Não, não tem relação. A pressão é determinada pela quantidade de cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha. O sal é que dá o problema da pressão alta. Sempre que o corpo coloca água para fora, ele coloca com sal. A lágrima é salgada, o suor é salgado, e a urina, embora vocês não tenham experimentado, também é salgada. Garanto para você. Toda vez que sai água do corpo, ela sai com sal. Toda vez que nós ingerimos sal, o corpo tem que eliminar o sal de alguma forma. Por que exercício faz bem para a pressão alta? Porque transpira. Só por isso. Se a pessoa tomar água, ela vai eliminar a urina depois com o sal para fora. É por isso que todo médico não cansa de repetir: tomem pelo menos 2 litros de água por dia.
Isso é o melhor conselho que o médico pode dar para o paciente. Pelo menos 2 litros. E o que é difícil às vezes, viu? No meu caso. Questão de hábito novamente. Aí temos aqui também o Wilson, ele está dizendo o seguinte: então vou aproveitar essa oportunidade para perguntar em relação ao inhame, se realmente é muito rico para elevar a humanidade e se o consumo pode ser das mais variadas formas. Suco. Gosto muito, como aprendi. Consumir. Ai, espera um pouquinho só. Consumir. Eita, o que houve aqui? Consumir desde criança, cozido com cubinhos de músculo da carne de boi. Deu para entender, doutor? Meu Deus, sim. Sem problema, meu querido. Pode comer inhame da forma que você quiser. E o quanto você quiser. Não tem problema nenhum. Só deixa eu te dizer uma coisa. Essas afirmações de que é milagroso, não vá muito nessas não, viu, gente? A planta, ela é a base de celulose. O corpo humano não digere celulose. Aquela saladinha de alface que você come, você elimina no banheiro igualzinho você comeu. A celulose não é digerida. Para digerir celulose, precisaria de ter um órgão específico, que os cavalos têm, as vacas têm, mas o ser humano acabou diminuindo muito, que é o famoso apêndice. Nós temos um dedinho da mão, é o dedinho da mão o tamanho do nosso apêndice. Ele foi evoluindo à medida que nós fomos comendo carne. Lembra do Homem das Cavernas? Ele tinha um apêndice grande, mas como ele não comia verdura, o apêndice foi diminuindo. O corpo vai se adaptando ao que acontece. Mas pode comer inhame à vontade, não tem problema não. Aqui tem o Odilon Miau está perguntando, doutor, se exercício ajuda a controlar a diabetes. O açúcar, a glicose, é a nossa gasolina. Tudo que nós fazemos, nós gastamos glicose. Quanto mais exercício eu fizer, mais glicose eu vou gastar. Dá um exemplozinho para ilustrar o que eu estou falando. O jogador de futebol chega a perder de 3 a 4 quilos por jogo de futebol. Em 90 minutos que ele corre lá, ele perde de 3 a 4 quilos. Só que antes de entrar em campo, eles comem um prato de macarrão. Macarrão é amido. Amido é o nome do açúcar das plantas, né? Então ele come um prato de açúcar, praticamente. Entra em campo e mesmo assim perde de 3 a 4 quilos. Para você ver como o exercício gasta açúcar. Se o problema da diabetes é aumento de açúcar, você está gastando açúcar, portanto, você está ajudando a diabetes, está combatendo a diabetes. Então, Odilon Miau, vamos fazer exercício. Vamos fazer exercício bastante. Lembrar de uma outra coisa também. Lembrar de uma coisa que é importante. Exercício moderado. Você não conhece, ou conhece pouco jogador de futebol de alta performance que passou dos 80 anos. Eles geralmente morrem antes. Exercício moderado. Nada que é muito é bom para o organismo. O organismo gosta de equilíbrio. Você não pode ficar parado, só sentado, e também não pode ficar só correndo. Tem que ser tudo medianamente feito. Outra coisa também que é mais complicada, doutor, é o exercício também é uma forma de hábito, né? Exato, mudar o hábito de vida. Separar uma hora do dia, todos os dias, para fazer exercício. A pessoa fala assim, mas eu não tenho como ir numa academia. Quem disse que precisa ir numa academia? Tem uma escada na tua casa? Sobe a escada 3 ou 4 vezes. Sobe e desce. Você fez seu exercício. Eu não tenho escada em casa. Pega um tijolo. Sobe e desce no tijolo 100 vezes. Você fez exercício. Não é tão difícil assim, não. Não é. Quando a gente não quer fazer, quando a gente não quer fazer as coisas, a gente coloca dificuldades, né? Mas é verdade. É verdade. Quando bate aquela coisa assim, né? Não estou com vontade, né? Aí você vai
para frente, mandando para frente. Né? Vamos lembrar da historinha do organismo. O organismo quer economizar energia para o dia que não tiver comida. Então, ele dá preguiça que é para você não fazer nada. Tem que combater. Só que tem uma coisa interessante. Quando a pessoa começa a fazer exercício, depois de algum tempo, ela começa a liberar uma coisa chamada serotonina, que é uma substância que dá bem-estar. Aí a pessoa fica viciada em fazer exercício. Mas demora algum tempo, não é logo de cara, não. É só insistir que acontece. E o exercício também, ele é bom para pressão alta, né? Sem dúvida. A pessoa transpira, perde sal. Diminuir o sal é bom para a pressão. Agora, vamos lembrar de uma coisa, gente. O exercício tem que ser alguma coisa que dê prazer. Não é para judiar do corpo. Faça aquilo que você gosta. Você gosta de andar de bicicleta? Não, não gosto. Você gosta de andar? Não, não gosto. Você gosta de correr? Não. Nessas perguntas todas, você vai encontrar alguma coisa que a pessoa goste. E é isso que ela tem que fazer. Fazer exatamente o que ela gosta. Porque senão, ela fazer uma vez, duas vezes, depois não faz mais. Tem que fazer algo que goste. Voltando à pressão alta, eu vou perguntar, porque é uma curiosidade, eu nunca tive pressão alta, minha pressão é baixa. Mas de uns tempos para cá, ela, não sei se estado emocional, o que acontece, ela chegou a ficar alta, bem alta. Qual é a origem de tudo isso? Bom, na pressão, você tem dois parâmetros. Você diz assim, o normal da pressão é 12/8. O que quer dizer isso? Quer dizer que o coração, quando ele empurra o sangue, a força que ele faz contra as paredes deu 12, que na verdade é 120, né? 120 milímetros de mercúrio. Mas vamos continuar nos 12 para não complicar, tá? E quando ele para, o sangue para se encher de novo, o coração, é 8. Então, 12/8. Esse 12 sofre inúmeras influências. Se meu time perdeu, ele vai para 14, 15, 16. Se eu briguei com a mulher, ele vai para 18. Se eu ficar dizendo, esse não tem importância. O importante é a outra, é a mínima, o 8. 8 é normal, 9 precisa procurar o médico, 10 é pressão alta, 11 é risco de vida e internação. Estamos falando de pressão mínima. Então, se eu disser que minha pressão está 17/8, eu não tenho absolutamente nada. Mas se eu disser que ela está 17/11, eu estou em risco de vida. É sempre a pressão mínima que é importante. A máxima, se eu me acalmar, se eu descansar, ela volta para o normal. A mínima, não. A mínima, se ela subir a 11, 12, tem que haver intervenção médica para ela cair, porque isso significa, fazendo mais ou menos uma correlação. Se eu digo que ela está 10, ela está assim. 11, assim. 12, está assim. Ela está fechando cada vez mais. Quanto mais aumenta o número da mínima, mais fechada está a artéria. E em artéria fechada não passa sangue. Se não passa sangue, é infarto. Esse infarto pode ser cardíaco, pode ser cerebral, pode ser intestinal, pode ser nas pernas, pode ser em qualquer lugar do corpo. Agora o senhor me preocupou. Se preocupar sempre com a mínima. A máxima não tem importância. Então, não, mas é assim, às vezes a minha pressão sobe tipo 14, 15, né? Enquanto? Então, sempre por 7, 7,5 e coisas assim. Mas isso é presente de Deus. O senhor me preocupou. Mas a minha pressão sempre foi 10, 11, agora que descontrolou um pouco. E o senhor falando isso, o senhor me preocupou, porque essa semana eu não estava assim me sentindo bem, porque quando existe uma elevação de pressão, eu não sinto nada, absolutamente nada. Né? Às vezes só o olho fica meio nuviado, mas muito pouco. Aí eu falo assim, nossa, tá estranho. E essa semana
Eu não sei o que aconteceu, porque que começou a me doer, isso acho que é um dos sintomas, aqui atrás, e eu nunca tinha sentido isso. Dona Nuca. E eu fui fazer a medição que eu tenho, né, em casa, e estava 17/9. 9 e pouco, 9,5, mais ou menos. Aí eu fiquei preocupada, me enchi de comprimido para baixar a pressão e fui deitar, né? Falei assim, eu não sei se fiz certo, mas eu falei, o que eu vou fazer agora? Né? E eu me assustei, porque foi a primeira vez que ela subiu acima de 8. Eu nunca tive a mínima acima de 8. Mas se você nunca teve pressão alta e ela subiu, tome as medidas não farmacológicas, ou seja, água. Se você enjoa de água, por exemplo, põe um pouquinho de suco dentro de laranja ou um limão no meio da água para dar sabor, para que você consiga beber. Se você beber 2 litros de água com 17/9, com certeza ela baixa para 14/8, 14/7. Quem já toma medicação é que é o problema. Mas quem não toma, um pico só não é pressão alta. Eu não tomo medicação. Eu nunca precisei tomar, porque minha pressão sempre foi baixa. E quando ela estabilizou nos 12, 11,5, 12, né? Agora é que, acho que é a idade, né? Isso daí é a idade chegando. Isso é bom dizer para o povo, viu? Pressão baixa não é doença. Pressão baixa é presente de Deus. Todas as pessoas com mais de 100 anos de idade têm pressão baixa. Se fizesse mal, não chegaria nos 100, não é verdade? É verdade. Ai, vamos ver aqui. O Odilon está perguntando. O emocional afeta o aumento da diabetes? Aí voltamos à diabetes novamente. Ele é uma doença autoimune, como nós falamos. A doença autoimune é regulada por todas essas coisas. A doença autoimune é comandada pelo cérebro, provavelmente. Não se tem certeza. Mas tudo que afeta o cérebro, preocupação, dívida, imaginou? Dívida também aumenta a diabetes. Preocupação, insônia, tudo isso altera a diabetes. Principalmente a medicação. Não se esqueça nunca de informar o médico que você é diabético. Determinadas medicações o diabético não pode tomar. Eu vou dar um exemplo que é comum, são os anti-inflamatórios, os Voltaren, as coisas da vida que todo mundo usa. O diabético tem que ter muito cuidado. Corticoide, na grande maioria das casos, não pode usar o corticoide. Então, o diabético tem que informar sempre para o médico que ele é um diabético, para o médico selecionar a medicação que ele possa usar. Agora, uma pergunta muito interessante do Odilon Miau. A diabetes também afeta a questão sexual? Infelizmente, sim. Como nós dissemos, o aumento do açúcar irrita as terminações nervosas. E vai também irritar as terminações nervosas penianas. Então, vai haver problema de ereção. Para o diabético não controlado. O diabético controlado, tudo normal, tudo belezinha. Preocupante, né? Realmente. Eu fiz um vídeo, acho que é semana passada, sobre compulsão. Está lá no YouTube para quem quiser ver. Sobre compulsão. E tem a compulsão sexual, você sabe disso, né? Eu conto lá a historinha de um casal que eu atendi. O homem tinha 70 anos e a mulher tinha 54. Aí, como é de praxe, né? Perguntei para ele o que estava acontecendo, porque a ficha estava no nome dele. Ele falou assim para mim: comigo não aconteceu nada, não, o problema é com ela. Aí eu virei para a senhora, né? Falei: o que está acontecendo? Aí eu falei: doutor, esse homem eu não aguento mais, eu quero me separar dele. Eu falei: mas me conta o que está acontecendo, né? Eu falei assim: eu vou lavar a louça, esse homem vem e me cata. Eu vou preparar o almoço, esse homem vem e me cata. Eu vou passar roupa, esse homem vem e me explica melhor como que é esse homem me cata.
Doutor, ele faz sexo 5, 6 vezes por dia, todo dia. Meu Deus, não tem exemplo melhor do que compulsão, né? Pois é. E ele não era diabético. Aí tem aqui o Wilson novamente, ele diz o seguinte: em uma consulta médica, fui orientado quanto à necessidade de ingerir bastante água. Que relação minha pesagem deveria ingerir 2,9, ou seja, quase 3 litros. Costumo beber alguns copos em jejum. Depois não tenho quaisquer estímulos. Vídeo recente trouxe informação da necessidade para ingerir muita água para evitar ter que comparecer às UPAs, né? Procede essa informação? Sim. Como eu disse antes, beber água, ele acaba dando um pouquinho de enjoo no segundo, terceiro que você vai tomar. Espreme um limãozinho no meio da água, uma laranja no meio da água, para dar um saborzinho. Agora, esse conselho serve para qualquer doença, para hipertensão, para diabetes, até para câncer. Água é vida. Não esqueça dessa frase. Água é vida. Nós, através da respiração, nós perdemos cerca de 1 litro de água por dia. Quem não acredita, é só pôr um espelho na frente da boca que ele vai ver que forma um monte de gotinha de água. Pela respiração, nós perdemos mais de 1 litro de água por dia. Pela transpiração, nós perdemos mais de 1 litro de água por dia. Só aí já deu 2 litros. Mas como tem a água na alimentação que a gente faz, no arroz, no feijão, na sopa que a pessoa toma, tem água. Então, 2 litros de água é para complementar a necessidade do corpo. Vamos lembrar um exemplo importante que ele vai entender o significado disso. Já aconteceu em desabamento de prédios de as pessoas ficarem presas em lajes e tal. E se provou que a pessoa fica 3 dias sem beber água até morrer. Só que, se onde ela caiu tiver acesso à água, sei lá, um cano rompido, alguma coisa assim, ela fica viva 3 semanas. Então, percebam bem, se não tiver água, a pessoa vive 3 dias. Se não tiver água, não tiver alimento, mas tiver água, ela vive 3 semanas. Então, de 3 dias para 3 semanas, veja qual é a importância da água para o organismo. Eu preciso repensar novamente sobre isso. Você precisa dizer para você mesmo. Exatamente, para mim mesmo. Você entendeu? Exatamente. O Odilon está perguntando o seguinte: água com limão pode ajudar em relação a qual doença? Deu uma travadinha, não peguei o começo. A água com limão pode ajudar em relação a qual doença? Todas. Todas. O limão tem ácido cítrico, que é o que dá aquele saborzinho para ele. Então, o ácido cítrico é bom para emagrecer. Então, água já é boa para emagrecer. Com o ácido cítrico, então, melhor ainda. E quem é que não precisa emagrecer? Eu não conheço ninguém. Teu som ficou um pouco baixo, doutor. Vamos ver se melhorou. Agora tá bom. Agora melhorou. Tá joia. O Wilson fala o seguinte: é possível e comum um portador de pressão baixa, no decorrer da vida, convertida para alta ou vice-versa, da alta para baixa? Eu acho que da alta para baixa é impossível, mas da baixa para alta, com certeza. Eu não sou médica, mas eu acredito nisso. Você está certo. A pressão baixa é bom dizer assim. O povo tem algumas coisas, né? Ficou baixo o teu som. Isso, agora melhorou. Ele precisa combater sempre que possível. A pressão baixa não faz mal para ninguém. O que faz mal é a hipoglicemia, é a baixa de açúcar. Eu vou dar um exemplo bem interessante, que a maioria das pessoas não sabe.
Quando uma pessoa dá entrada no pronto-socorro e ela informa, eu sou diabética, a primeira medida que o médico faz é aplicar açúcar nela. Por quê? Vamos explicar. Se a pessoa está lá com 300, 400 de glicose, passando mal, e eu der uma injeção de glicose para ela vai subir para 450 e não vai acontecer nada. Agora, se ela estiver com açúcar muito baixo, eu salvo a vida dela. Porque glicemia abaixo dos 40 é incompatível com a vida. Lembra que eu falei que a glicose é a nossa gasolina? Sem gasolina, o motor não funciona. Se ficar 3 ou 4 minutos com açúcar muito baixo, não tem energia para o coração, não tem energia para o cérebro, eles simplesmente morrem. Entendido? Pressão baixa é uma condição que a pessoa não sente nada. Ela só vai sentir alguma coisa quando ela ficar muito tempo sem se alimentar ou se ela fizer um exercício muito grande que baixa o açúcar. Como na hora ela só mede a pressão, ela culpa a pressão, mas não é a pressão. Pressão baixa não mata ninguém. O que mata é a hipoglicemia, a baixa muito grande do açúcar. Entendi. Entendido? Entendido. Bom, doutor, vamos aqui. Eu soube, né, que o senhor fez uma pesquisa por um shampoo de cabelo. O senhor fez uma pesquisa para cuidar do crescimento e da não caída do cabelo daqueles que precisam disso. O senhor poderia me dizer sobre a pesquisa? É verdade. É uma pesquisa que, no total, durou 30 anos e nós provamos lá que fizemos cerca de 300 pacientes nesses 30 anos. Nós provamos lá que o shampoo funciona para cabelos, seja qual for a causa, não importa a causa, porque as ações dele são 3. Ele provoca uma limpeza do couro cabeludo, portanto, ele, embora não seja anticaspa, ele também tira a caspa. Ele provoca um aumento do afluxo de sangue no local. Ele provoca uma leve hiperemia. E tem oligoelementos, são micronutrientes, que fazem o folículo piloso, que é o órgão que produz o cabelo, normalizar. Então, seja qual for a causa da queda de cabelos, ele vai funcionar. Na pesquisa funcionou, dos 300 pacientes do teste, 296 pararam a queda de cabelos e, como efeito colateral, tiveram ainda crescimento de cabelos, desde que tivessem caído há menos de 7 anos. O cabelo caiu há mais de 7 anos, aí não tem como fazer nada. Interessante. E, se eu não me engano, existe uma página dele que é o Neox Shampoo, né, no Facebook. Exatamente. Maiores informações podem ser adquiridas lá. Isso, maiores informações lá no Neox Shampoo do Facebook. É muito interessante, porque o senhor foi também, nessa pesquisa, ajudou no desenvolvimento, né, desse shampoo. Isso é muito interessante. O senhor, como médico, como pesquisador, eu sei que o senhor já participou de várias convenções e coisas assim. Isso é muito importante. Inclusive, eu esqueci de mencionar, eu sempre esqueci de mencionar no começo, eu já fui professor e coordenador do Patologia Clínica. Eu sempre esqueço de falar isso. Mas não pode, Só né? 42 anos. Né? Mas é sempre interessante isso. Agora, doutor, antes de... A gente está aqui há 10 minutos, né? Depois o senhor vai passar todas as suas redes sociais. Hoje, uma preocupação que tem hoje, que nós estamos aí, eu peguei isso na Agência Brasil, que o Brasil já registrou mais de 3,3 milhões de casos de dengue, né? E 1.400 pessoas veio a óbitos, né? A dengue, o que a gente pode fazer para que esse bendito mosquito não nos pique? Olha, o que me revolta com esses números todos
não é o número de casos de dengue, é o número de mortes. Isso é que me revolta. E me revolta pelo seguinte motivo: o único tratamento necessário para que não se morra de dengue é soro, é água e sal na veia. Não tem razão para morrer tanta gente assim de dengue. É impressionante. A pessoa que está com dengue, se ela conseguir tomar os 2, 3 litros de água que nós falamos, ela não precisa de mais nada para curar. Se ela não consegue tomar água, toma um soro. Põe um sorinho lá, tomou 1 litro, 2 litros de soro. Ninguém morre de dengue se tomar soro. É isso que me deixa revoltado. Agora, como dizia um professor meu, na época já era problema dengue, ele dizia: o mosquito está aqui antes de nós e vai estar aqui depois de nós. Não que nós não devamos combater os focos em casa, tudo isso, mas pensar em eliminar o mosquito, isso é impossível. O que nós devemos e precisamos fazer é aumentar a quantidade de atendimentos, a quantidade de médicos para atendimento, a quantidade de equipes para atendimento. Essas tendas são feitas para hidratar, porque hidratou a pessoa não morre de dengue. A dengue são 4 tipos, então a pessoa pode pegar 4 vezes. São 4 tipos de vírus e o corpo desenvolve anticorpos para cada vírus específico. Então, tem a primeira vez, ele faz anticorpo a primeira vez, não vai ter mais esse tipo de vírus. Quando o mosquito pica, ele vai ter a segundo vírus, porque o primeiro já tem anticorpo. E assim por diante. Quando chega no quarto, é a dengue hemorrágica. Aí não tem mais o que fazer. Você entendeu? O que me revolta não é a quantidade, porque o mosquito vai estar sempre aí. O que me revolta é a quantidade de óbitos. Não pode acontecer óbito por dengue. É só hidratar que a pessoa não morre. Não é nenhum remédio caríssimo, nenhum remédio de outro planeta. Simplesmente soro na veia. E se a pessoa conseguir beber água em casa, nem do soro vai precisar. Porque, no caso, até esse soro também ele é vendido na farmácia, né? Você compra. Esse soro também seria interessante tomar? Para quem está com dengue? Quem pegar 1 litro de água, colocar uma colherinha de sopa de sal e um pouquinho de açúcar, uma colherinha de açúcar, ele já fez o soro em casa, não precisa nem gastar um tostão ele precisa. Ele faz o soro em casa mesmo. Agora, se ele tomar um suco de laranja, por exemplo, é melhor do que tomar o sorinho. O suco de laranja é excelente, tem vitaminas, tem gosto. Na minha página lá no YouTube, chama Canal Câmara Médica Luminato. Tem lá a laranja. Vejam o vídeo sobre a laranja, vocês vão ter informações muito importantes. Vou repetir o nome para não esquecer. Canal Câmara Médica Luminato, no YouTube. Então, é isso aí, gente. Procure, procure. Eu conheço o doutor há muito tempo e ele é um ótimo profissional. Não fala quanto tempo não, hein? Garanto. Está proibido de falar quanto tempo. Sim, estou proibida, não vou falar, mas eu garanto que, desde o começo, ele sempre foi um ótimo médico, né? E a minha confiança nele é muito grande. E, vamos lá. Nós estamos a 5 minutos. Gente, não se esqueçam que às 13 horas o programa Falou Tá Gravado com Odilon Miau. E às 20 horas, o programa Wilson Casés com o musical, aquele musical antigo, aquele musical das nossas épocas lá atrás. Não vou falar a minha idade, mas já falei, mas das nossas épocas. Já falei no primeiro programa e foi só no primeiro programa. Doutor, vamos lá. Suas considerações e aí, novamente, fale suas redes sociais, seu Facebook, seu Instagram e coisas assim. Gente, dizer sempre para vocês que o que falta para a nossa população é
informação. Como eu disse no caso da dengue, se a pessoa soubesse que ela tomasse só água, tomasse suco de laranja, ela não teria complicado, ela certamente teria feito. O que falta é informação. Pensando nisso, eu fiz um canal no YouTube, canal Câmara Médica Luminato, que tem mais de 120 vídeos lá para você, gente. Eu falo da laranja, eu falo da pressão, eu falo da diabetes, eu falo dos principais temas que as pessoas solicitam. Assistam lá, gente. Vocês vão ver que informação é fundamental. Então, eu diria para vocês, a minha página se chama Canal Câmara Médica Luminato, e se quiserem mais informações sobre o shampoo, Neoc Shampoo no Facebook. Agradecer a você, Vani, tanto tempo que a gente não se via, é um prazer para mim, sempre foi uma amiga querida, como você sabe. Precisando de alguma coisa, estou à disposição, só falar com a gente. Se for para repetir também a dose, a gente vem aqui, fala novamente o que você quiser. Beijão. Eu quero te agradecer, doutor, pela Imagina. sua presença. Muito feliz de trazê-lo aqui para informação. Eu acho que é isso mesmo. As pessoas faltam conhecimento, né? Conhecimento, informação, principalmente aquelas pessoas que não têm nem até muitos recursos, né? De estar tendo. Assim, de estar se informando através de uma escola e coisas assim, a gente sabe como funciona tudo isso, né? Então, eu agradeço, estou muito feliz, espero, sim, que o senhor volte. Vamos trazer aí outras novidades, outras coisas sobre a saúde, mais informação e mais conhecimento para aqueles que precisam. Eu agradeço, senhor, muito prazer em tê-lo aqui e espero que a gente tenha novamente um outro bate-papo sobre isso. Agora eu quero agradecer a todos que estiveram com a gente, aqueles que fizeram perguntas, aqueles que assistem e não querem aparecer, porque existem bastante, né? Então, um bom dia para todos, que Deus abençoe, meu coração é de vocês. E, como sempre, eu deixo aquela mensagem, a gente não vê o amor, né? Mas ele é a coisa mais linda que existe. Um beijo para todos vocês. Obrigado, doutor. Até uma próxima. Tchauzinho.